Boa noite. Boa noite. Opa, eu não tô vendo você, tá me vendo aí ou não? Eu tô me vendo, mas não tô vendo você. Olha só, aconteceu já isso na outra vez também. A gente se via, mas não via o outro, só escutava. Já é a É, segunda vez que acontece isso. Pergunto pra você que tá assistindo essa live aí, se você vê nós dois aqui, ou se você, o que que vocês estão vendo aí. Comentem aí pra nós se vocês estão ouvindo bem também, né? Comentem aí. Como é que está, meu irmão? Tudo bem? Tudo na graça? tô bem, graças a Deus. E você? Tamo bem, aqui tá chuvoso aqui, mas tá dando uma refrescada, tava muito quente, né? Mas estamos bem, graças a Deus. Tudo certo. Vamos Tudo ver aí se certo, o povo. Ah, estou vendo os dois. Eles estão vendo nós dois. Nós que não estamos se então tá vendo. certo. Também. Então, eu vou me apresentar para aqueles que são os seguidores aí do Frei, depois o Frei também se apresenta, né? Eu sou o Jack, sou fundador da comunidade Eterna Aliança, sou aqui de Barra Velha, Santa Catarina. Eu tenho 32 anos. Estamos fazendo todas as terças-feiras durante a quaresma de São Miguel, aqui uma live sobre a batalha espiritual, né? Sempre todas as terças. Essa é a penúltima live, semana que vem é a última. E nossa comunidade aqui tem o carisma de religar o homem a Cristo, levando amor, vivendo a verdade, sendo oração. E nós temos essa missão de ir onde ninguém quer ir, levar o evangelho e formar uma igreja missionária. Conheci o Frei lá no PHN, talvez o Frei não lembre, porque conhece muita gente lá, né? Durante a última pregação, onde a família ali da Carol e do Luan tiveram um momento para dar testemunho, né? Depois daquele momento, conheci o Frei lá, e depois ainda a gente conseguiu se seguindo e tudo mais, mas vou pedir para ele se apresentar. Se apresente para nós então, irmão. Então, eu me chamo Frei Mateus, eu sou carmelita mensageiro do Espírito Santo. Vai fazer 5 anos, né, que eu tô na comunidade. Eu sou natural da cidade de Cambé, no Paraná, né? E é uma alegria. Sou consagrado com a graça de Deus. Atualmente estou em missão em Barretos, mas eu fui enviado de missão agora. Eu vou para a França de missão, vou morar lá. A gente tem uma nova fundação, que é a casa de Santa Terezinha, né? A casa da família de Santa Terezinha. A gente está responsável por essa missão. As irmãs já estão lá, mas nós vamos dar esse suporte espiritual também, dar o suporte com relação à organização da relíquia, né? As peregrinações da relíquia. Então, dia 30/11 eu estou partindo para a França. Olha só que bênção. Então você já era lá da cidade do Carol e da Luan, Eu sou da Carol e do natural de Luan, você lá. já chegou? Isso. Você é natural de lá. Eu Você conheço a chegou a conhecer Carol. eles ou não? Sim, sim. Eu conheço a Carol. Eu conheço a Carol, a Kathleen e o Daniel de grupo de oração, né? Eu não era do grupo de oração deles, Uhum. mas eu sempre fui muito ativo, sempre estava lá, né? A gente se via nos retiros. Eu tinha essa proximidade, né? Não foi uma amizade profunda de conviver na casa, mas foi uma amizade Sim. de retiro. A gente se encontrava em grupo de oração, conversava, né? Então era algo bem, bem natural mesmo. Que bênção, que bênção. Eu não sabia que vocês tinham se conhecido. Eu achei que Sim, sim. tinha algum motivo também para o Frei estar tão ativo nessa missão, né? Mas muito bem, vamos iniciar então a nossa noite aqui de batalha espiritual. Nosso tema de hoje é sobre a graça de Deus, força para vencer as batalhas. Pedir para o irmão para a gente iniciar fazendo uma oração. Se o irmão puder começar a fazer essa oração inicial para a gente. Sim. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu Amém. convido a cada um a fechar os olhos e fazer essa lembrança de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre de Jesus agora. Ele que é o nosso consolador, ele que é o nosso Deus, o nosso melhor amigo. Ele que vem de encontro com todas as nossas, com todas as nossas necessidades, né? Em todas as nossas aflições, ele está conosco. Então que o Senhor possa cada vez mais fortalecer a cada um em cada história, cada um tem sua batalha, né? De vida, pedindo esse auxílio de Deus, né? Também que possamos pedir à nossa Mãe Santíssima, aquela que pisou na cabeça de Satanás, na cabeça da serpente, de maneira profunda,
colocando e humilhando o mal, né? Mostrando que a graça, ela opera, a graça é maior que tudo. Rezemos a nossa Mãe Santíssima, pedindo a proteção dela sobre cada um de nós, de encontro com as suas necessidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então, meus amados, eu quero começar essa live, né, com aquela pergunta que eu faço para todos os convidados, e cada um tem uma resposta certa, mas uma resposta que dá um ponto de vista diferente para que a gente possa mergulhar nesse tema. E a pergunta é: o que é a batalha espiritual, né? E como você tem visto e vivido essa batalha espiritual? Se você puder, para a gente entrar, para fazer uma introdução para esse tema, o que é batalha espiritual? A definição mais simples e acessível, vamos na Sagrada Escritura, que é em Efésios, capítulo 6, versículo 12. É o que todo mundo já tem costume, é muito acessível. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Essa é a definição bíblica mais simples e mais acessível para todos, né? Eu creio que a batalha espiritual nesse sentido, né, não é o que eu acho, né, não o que eu penso, né, mas é o que a igreja ensina, né? A batalha espiritual, na verdade, é uma batalha contra os seres espirituais do mal, né? Mas nitidamente contra o demônio, né? Contra os príncipes deste mundo. Então, nós nos apegamos muito às coisas externas, né? Às pessoas, coisas negativas. Mas nada mais é que muitas das vezes, não todas, mas é uma certa opressão, uma certa indução do inimigo, levando as pessoas a pecar também, né? Levando ao mal, muitas das vezes acontecendo opressões diabólicas, né? E muitos ainda cedem a isso e acabam pecando, né? Hoje eu estava vendo o sermão de São João Maria Vianney sobre as tentações, né? E ele citava, né, que o demônio, ele na verdade, ele gospe nas pessoas que já estão no pecado, já estão no mundo. Ele não está nem aí, na verdade. Porque essas pessoas já estão entregues ao pecado. Ele só tem uma atençãozinha em manter essas pessoas assim, para que elas levem outras ao mundo, né? Mais, né? Porque se ele seduzir ainda mais, tentar ainda mais, pode ser que essa pessoa morra cedo, adoeça cedo, e não dê privilégios para ele, não dê contribuição em perder mais almas, né? E São João Maria Vianney disse que o demônio está nem aí para almas assim. Ele se importa em almas que buscam a Deus, que buscam a Jesus, buscam uma vida de santidade honesta, né? Então, são almas assim que o demônio quer, né? Então, você que está aqui nessa live e busca uma vida de santidade, uma vida unida a Deus, seja bem-vindo à batalha espiritual. O demônio te quer. É bem isso. Seja bem-vindo à batalha espiritual. É uma ótima introdução, né? Seja bem-vindo à batalha espiritual. Você já está imerso nela só agora que você talvez tenha percebido, né? Sim. Então, amado, a gente está falando ali do começo sobre a Carol e Lô, tem até uma foto deles aqui, você não vai conseguir ver porque não está aparecendo aí para você, né? Sim. Mas aqui, eu queria então a gente comentasse um pouco a respeito deles, através também por causa desse tema, né? Com o exemplo, né, que eles deram, a gente viu assim de sempre buscar a graça de Deus, né? Sempre se manter na graça de Deus, né? Isso é uma frase que até é bíblica e a gente até já ouviu muitas pessoas dizerem: vocês não podem falar isso, que é muito pesado, mas é bíblico e é verdade, né? Quem peca é do demônio, né? Quem peca é do demônio.
Então, quem quer ser de Deus tem que estar fora do pecado, estar na graça, procurar essa graça. E daí eu Sim. gostaria que a gente comentasse, a gente falasse a respeito do exemplo que a Carol e o Luan nos deram, a buscar e permanecer na graça, né, e lutar pela graça, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? E essa batalha pela nossa alma, nós estamos batalhando, né? Nós não podemos achar que, não tem, eu posso ficar tranquilo porque tem os anjos batalhando ao meu lado. Os anjos estão batalhando por você para que você se decida, né? E a gente podia ver na vida da Carol, principalmente, né, como puxando também o Luan, mas na vida dela, essa decisão pela graça de Deus, né, de não querer o pecado, não querer viver uma vida morna, né? E aí, deixa aí para você comentar a respeito disso, até porque você até os conheceu, né? Conheceram melhor. Uhum. No caso da Carol e do Luan, depois que eu entrei no convento, eu não tive mais contato com ninguém de lá, sabe? Eu dei uma desligada até muito grande, até me arrependi um pouco, né? Eu vim para o convento decidido, assim, né, de largar tudo, só que eu tinha um pouco desse excesso, né? Tinha muitos excessos, não sabia lidar com isso, então eu não tinha muito contato, né? Mas eu tive conversas com a Carol muito profundas e muito simples, ela é bem nova, né? Eu comentei com a família, né, conversando, que a gente está bem próximo, né? Eles estão tratando eu que nem filho agora, né? Isso é um carinho de Deus para mim também, sabe? E uma coisa que me chamou a atenção na Carol quando eu conheci ela a primeira vez, né? Que era com relação à pureza e à inocência dela. E eu brinquei com a família que ela era tão pura, tão inocente, que era uma pureza fora do normal, sabe? No nosso linguajar familiar, não, né? Falando, ai meu Deus, você chamou ela disso, né? Mas eu falei, ó, na minha conclusão, na época de adolescente, eu falei, ó, a Carol Luan, ou ela é muito pura e muito inocente mesmo, ou ela é meio doidinha, sabe? Porque ela era muito pura, muito inocente, o jeito dela falar, o jeito dela se expressar. E a família deu risada, porque realmente era uma preocupação da família mesmo, que era algo dela, sabe? É algo que Deus quis para ela, essa inocência, sabe? Essa pureza. Então, ela mesmo ela crescendo, até os 17 anos dela, que ela veio a falecer, ela foi amadurecendo sim, mas essa pureza e essa inocência foi se mantendo. E claro que tem um dedinho da eleição de Deus aí, tem sim. Eu partilhei com a família, né? As pessoas vão falar, o Frei tá exagerando. Não é, eu convivo com a família, eu sei que tá. O que tá acontecendo, né? História, eu tenho contato com as coisas, né? E a Carol e o Luan não eram pessoas diferentes, sabe? Eles viviam o ordinário, né? Que a gente muito fala. São João Bosco falava, né? São Dom Bosco falava, né? No que nós somos chamados a viver, para ser santos, é viver o ordinário de maneira extraordinária. E era assim que eles viviam. A Carol, decorrente à família, né? Católica. O Dilson, a família dele não tinha uma criação católica, ou eles eram católicos, não era praticante, alguma coisa assim. E ele decidiu ter uma família católica, né? Uma família temente a Deus, né? Então, tudo isso foi contribuindo, né, para a criação da Carol, dos irmãos dela também. Recentemente, eu estava no casamento do Daniel, que é o irmão da Carol, e eles estavam até em Santa Catarina agora, a lua de mel deles foi aí, por aí, né? E o casamento deles, você vê que é um casamento que teve uma raiz, sabe? Católica, teve uma raiz, um berço. Foi muito bonito o casamento, muito profundo, né? E a Kathleen, que é a irmã da Carol, vai casar agora também, em fevereiro. Então toda a família tem essa busca séria de Deus, né? Eles não são perfeitos, né? Como é uma família comum, igual a Keller disse. Só que é uma família comum que se destaca por viver o ordinário de maneira extraordinária, né? E é lindo isso, né? É a busca da castidade dos filhos, sabe? Busca da pureza, né? E a Carol sempre teve isso, sabe? Essa ligação com os irmãos muito forte, com os pais muito forte. Tem vários vídeos escritos dela, né? Um escrito muito bonito que a gente também compartilhou,
que uma das metas do dia dela era consolar a irmã mais velha, né? Quem que vai parar? Hoje eu não conheço, eu vou para muitos lugares, converso com muitas pessoas, quem que na sua adolescência vai parar, não, eu tenho que consolar a minha irmã mais velha hoje. Eu sendo mais nova, essa era a meta dela do dia, né? O sonho da Carol era trabalhar com doces em casa e ter de 5 a 6 filhos. Olha o sonho dela. Então, não estou desmerecendo, né? Mas ela também queria estudar, né? Fora, fazer, eu acho que é um pair, né? Ser babá fora, pegar experiência e fazer gastronomia para ter esse suporte para trabalhar em casa, para sustentar os filhos. Então, isso é muito profundo, é uma coisa a se refletir, sabe? Nós temos uma vida só, né? Uma vida só nós temos. E o que a gente está fazendo com essa vida só aqui na Terra? Que é um carinho de Deus. Aqui é só uma passagem. Só uma passagem. Né? Santa Teresinha vai dizer que estamos sonhando, né? E logo, logo vamos acordar desse sonho. E que ao acordar seja o paraíso, né? Como que a Carol e o Luan estão no paraíso. Tenho plena certeza disso. Ah, mas Frei, o purgatório, gente. Eu tô falando de mim. Eu me deparo com muitas realidades que as pessoas não têm preocupação em rezar pela alma da Carol e do Luan. Por quê? Porque Deus está colocando no coração das pessoas uma certeza do céu para os dois. Então não é uma ficção, não é um teatro, não é uma fantasia, não é um filme de Hollywood. Está acontecendo, é real, foram pessoas, né? Então, isso é real, está acontecendo no Brasil. E as pessoas têm que, despertar. Só mudando um pouquinho, né? Com relação à batalha espiritual. Eu, particularmente, o pessoal vai ficar meio revoltado, o povo muito assim, né? Certinho, assim, né? Mas eu creio que tem dois fatos que eu senti muito a ação diabólica mesmo, a ação do inimigo com relação a Carol e Luan. Porque tem um santo que eu não me recordo o nome, que ele fala que o demônio, ele sabe como que a pessoa vai ser em vida só pelo jeito que o bebê se mexe no ventre, se mexe na barriga da mãe. Então, eu creio que o demônio, ele tinha já, sabe, uma certa atenção a Carol e o Luan, né? Porque quando a Carol e o Luan morreu, e foi uma morte trágica, todo mundo sabe, só que teve alguns fatos que a gente não está falando muito ainda, que foram fatos extraordinários. Né? Dá um exemplo que a gente não fala muito, mas é com relação à arma do assassino. Ela só pegou mesmo diante das pessoas na Carol e no Luan. Quando ele ia, né, fazer os disparos em outras pessoas, a arma falhava, né? Então, tem relatos de alunos que falam isso, que a arma falhava. Quando ia tirar por nada, a arma funcionava normal. Quando ia tirar em algum jovem, a arma não pegava, né? E por que eu falo isso, né? Porque você vê a ação de Deus aí, que não permitiu um mal maior, né? Mas foi uma escolha, sabe? Os pais da Carol têm mais fixo isso dentro do que eu, sabe? E um dos fatos que foi diabólico foi com relação a um boato, uma mídia, que o assassino estava com ciúmes da Carol, conhecia a Carol e sei lá o que, matou por ciúmes. E, meu Deus, isso era muito diabólico para tirar a atenção do exemplo de vida de santidade, né? A arquidiocese deu aquela nota bem logo depois, falando que, reconhecendo eles como intercessores e inspiração. Então isso é algo muito forte, sabe? Muito forte mesmo. Então a Carol sempre demonstrou essa inocência, essa pureza dela, esse desejo pelas coisas do alto, né? O Luan também, ele sempre teve esse zelo. O avô dele partilhava comigo, né? Que ele trabalhava na agência de fotos, né? Do avô dele. E quando eles iam pro casamento, o Luan ajudava a tirar as fotos normalmente. Isso é da família, não acho que isso ainda não falaram ainda, né? Mas tava tirando foto. Quando começava a festa, o Luan, ele parava de tirar as fotos
ia pro cantinho, sentava na mesa e ficava quietinho, quietinho. E o vô dele chegava nele e falava assim, Luan, o que foi que tá acontecendo? Avô, pessoal aí, essas coisas aí não é pra mim, sabe? Não me faz bem, né? As músicas, as danças, sabe? E o vô dele falou assim, quer ir embora? Falou, vocês não querem incomodar não, mas se o senhor... Né? Aí o vô dele falou pra mim, né, que levava ele, às vezes até ia junto já embora, porque a equipe era grande. Então você vê essa docilidade de se preocupar com a alma, sabe? Que os olhos são espelhos da alma, né? Então eu vejo que os dois juntos, nossa, era o que a gente fala, um poço de pureza, sabe? Um poço de amor, sabe? De simplicidade. Todo mundo testemunha. Era bonito ver os dois juntos, né? Era a inocência deles, né? A escolha deles pela santidade, né? Pelas coisas do alto, né? O vô dele até que, acho que a maioria das pessoas, e quem não assistiu ainda, possa assistir, que é o documentário que a Lumini fez, né? A Vida é um Instante, né? Se eu não me engano o nome. E lá falam uma coisa do Luan, que eles falavam, nossa, você, Carol, vai ter de 5 a 6 filhos, né? Então era uma coisa muito madura deles, sabe? Vamos casar em 2026 e vamos... Então não é uma coisa que... Eles mostram para a juventude que a juventude está sendo muito banal, sabe? Muito xoxa, muito sem brilho, sabe? Sem perdendo a beleza da vida, não aproveitando de maneira correta, sabe? Eles mostram para nós que é lindo. Viver é lindo, é bonito e vale a pena ser de Deus vivendo, né? E eles, no curto tempo que eles tiveram, eles estão ensinando para jovens, para adultos, para idosos, para todo mundo, que para você amar, para você viver, basta amar, né? O que você vai vencer as suas batalhas espirituais não é somente ficar indo em missa de cerco de Jericó ou missa temática de cura e libertação. Se você quer vencer as batalhas espirituais, toma o exemplo da Carol e do Luan. Só amar. Eles amaram, sabe? Então demonstre amor. A mãe da Carol sempre bateu agora nessa tecla, estava batendo muito, né? E tem que dar ênfase nisso. Gente, vamos amar, vamos perdoar, tira esse rancor do coração, sabe? Vamos, ó, bola pra frente, vamos crescer na vida espiritual, vamos parar desse mimimi, é isso, aquilo, colocar a culpa, não. Pessoas que fazem isso estão mergulhando numa batalha espiritual, numa tentação, se deixando se levar pelas seduções do mundo, do diabo. O que é isso? Quer matar, dividir, destruir? Então, vamos colocar o pezinho no chão, vamos olhar para a cruz, olhar para o céu, e aqui é passageiro, povo. Aqui é passageiro. E a Carol e o Luan deu esse exemplo belíssimo, com a fala dela na confissão, né? Estou preparada para o reino dos céus. Essa é uma reflexão para nos despertar aí. Não? A gente está preparado para o reino dos céus, né? Não é uma coisa que é para nos colocar medo, mas é para nos levar a amar mais, sabe? Então, como que eu faço isso? Vive bem o seu ordinário da sua vida. Vive bem o ordinário da sua vida. É assim que a Carol e o Luan viviam bem o ordinário. Eles não tinham esse peso, né, que muitas das pessoas colocam na vida, esse peso, né? Eles não... Cara, vamos cuidar dos nossos pobres lá. Levava a cesta básica para os pais. Tenho que confessar, vou confessar. Tenho que ficar família, vou comer um lanche com o Luan. Sabe, algo natural. E a alma dela estava preparada. E o do Luan também, sabe? E era isso inicialmente, né? Que eu posso partilhar com vocês, assim, né? Não sei se tem alguma outra pergunta ou alguma outra colocação. Amém. No final a gente vai falar mais um pouquinho sobre eles, mas uma das principais falas ali do documentário que me tocou muito o coração foi quando o pai falava assim, né? Mas filha, eu já te levei semana passada ao confessionário, né? E ela dizia, mas pai, e se eu morrer, né? Exato. E como o nome já diz, né? A vida é um instante, né? Só temos o hoje. E nós estamos na batalha de hoje, né? Então não temos que se preocupar com a batalha de amanhã e nem ficar pensando que amanhã eu vou lutar. Não, a gente tem o hoje para lutar, né? E esse instante para lutar. E aquilo que ela diz ali, né?
pedindo para ser levada para se confessar, insistindo para que o pai a levasse, o pai a levava para a confissão, mostrava esse desejo de vencer hoje, de estar hoje na graça de Deus e não deixar para depois a graça de Deus. Eu tenho certeza que ela não tinha pecados mortais assim para ir confessar, né? Era um desejo de querer agradar a Deus, né? Um desejo de querer estar em unidade maior ainda com Deus, né? E para você entender, amado, quando a gente peca mortalmente, a gente se afasta da graça de Deus, né? A gente perde a graça santificante, a gente perde a graça, a gente perde a capacidade de se salvar, né? Mas quando nós nos confessamos, nós recuperamos a graça. E quando nós rezamos, Deus nos derrama sobre nós muitas graças, né? Sim. E eu tenho certeza que a gente, olhando a história deles, e esse relato que você me dá agora, até um pouco mais íntimo assim da vida deles, que a gente não tinha ideias a respeito disso, a gente pode perceber que não era um desejo, desespero do coração dela de não ir para o inferno apenas, né? De se perder. Não. Mas um desejo de, hoje, pai, se eu morrer hoje, eu não tenho feito o melhor para agradar a Deus. Então eu via esse desejo de agradar a Deus. E isso é santidade. Santidade é querer agradar a Deus em todas as coisas. Como o Frei falou, né? Como o irmão falou, no ordinário, no simples, no pouco, ali fazer o muito, né? Como vai ensinar Santa Teresinha, nada é pequeno se for feito por amor a Deus. Então, assim, a gente vai aprendendo também com os santos, com esses jovens, que talvez eles nem ficaram pensando a respeito dessas coisas. Eles simplesmente deixaram aquela graça de Deus agir no coração deles, né? Então, por isso, a gente vai vencendo as batalhas com a graça de Deus, estando na graça de Deus, né? O demônio vai querer nos puxar para o pecado, como o irmão falava, mas estar na graça faz com que a gente aumente essa graça, né? Quando a gente vai buscar a confissão, com esse desejo de agradar a Deus, ele nos dá ainda mais graças, né? Então, tem um santo que diz assim para nós, aquele que não busca salvar a sua alma, ele é um maluco, ele é louco, né? Mas além de querer somente salvar a sua alma, eu tenho certeza, esses jovens dão um exemplo de querer agradar a Deus, querer amar a Deus em cada detalhe, em cada momento. Imagine você estar lá numa festa, trabalhando, né? Tenho certeza que qualquer um de nós, com a sua consciência, estaria dizendo, eu estou aqui a trabalho, né? Uhum. Eu, por exemplo, imaginaria assim, não, eu não estou aqui, não fui eu que promovi essa festa, não estou tocando as músicas, não estou dançando, eu estou aqui a trabalho, né? É o meu ganha-pão, então eu vou ficar tranquilo. Mas assim, aquele que quer agradar a Deus, ele sabe, não, isso aqui não agrada a Deus. Ele se entristece por aquele ambiente desagradar a Deus, por aquelas coisas desagradarem a Deus, né? Então, irmão, vamos falar um pouquinho desse sacramento que eles buscavam tanto, né? Que nos dá a vitória sobre Satanás. A vitória contra o inimigo. Ele provavelmente odeia o sacramento da confissão, odeia que a gente busque o sacramento da confissão, que a gente pregue sobre o sacramento da confissão, porque o sacramento da confissão o destrói, o derrota, faz com que tudo aquilo que ele tinha conseguido caia por terra e seja a vitoriosa misericórdia de Deus, meu irmão. Então, a gente busca o sacramento para buscar a graça. Mas o que você tem me dizer a respeito disso, como eu comentava, né? Que eu tenho visto, assim, o desejo dela pela confissão era um desejo de querer ainda agradar ainda mais a Deus, né? Ela não queria nem os veniais na vida dela, nem os pequenos, né, pecados. Sim. E também, muitas vezes, a gente busca e abusa da misericórdia de Deus, né? Muitas pessoas vivem, depois eu confesso e tudo mais, mas não percebem o tamanho, a importância desse sacramento, né, irmão? Sim. Uma coisa que nós temos que ter em mente é aquela fala de Santo Agostinho, né? Que o passado, ele passou, não dá pra gente mudar. O futuro não veio acontecer, né? Então não é nosso. E temos o hoje, mas na verdade até o hoje não temos, porque passou. Então, tudo que é nosso não é nosso, pertence a Deus. Então, depois que você tem essa certeza que você não é seu, né? Você é de Deus, né? E pertence a Deus, porque Deus te quis, Ele te fez, e você está aqui nessa terra por passagem, né? Por uma missão. Todos nós temos uma missão nessa terra. Todos. E essa missão
é igual a de todo mundo. Claro, vai se definir em alguma coisa, né? Uma missão, numa comunidade e tudo mais, mas todos temos a missão que é ser amor. Todo mundo tem que entender isso. Nós somos chamados ao amor, a amar, ser esse diferencial. E a confissão com relação a Carol e Luan, eles transpassavam muito isso, que é o que nós devemos fazer, gente. É muito simples e é muito profundo. Eu gosto do exemplo que muitas das pessoas partilham comigo. Nossa, Frei, eu tenho vergonha de confessar com tal padre. Eu tenho vergonha de confessar. E eu partilho, ó, sabe por que você tem vergonha? Que o sacerdote é a persona Cristo, é a pessoa de Cristo ali, ó. E a sua alma sabe, mas ali no seu racional você coloca, não, é um homem comum e vai me absolver, ele não vou ver a bênção, mas vai acontecer, eu vou ser absolvido. Mas é a pessoa de Cristo e a sua alma sabe que é a pessoa de Cristo ali. E você sente na alma isso. Por isso que muitas das pessoas sentem essa vergonha, por quê? Porque o pecado nos mancha, já é a mancha original, né? Mas você peca ainda mais. É como se você pegasse a Santa Teresa, ela vai chamar de servandijas no castelo interior. Servandijas o que é? Insetos. E quanto o pecado é mais grave, mais o inseto é peçonhento. Vamos lá, pecado grave, vamos colocar como uma cobra com veneno, né? Um escorpião, são as servandijas que Santa Teresa vai falar. Então começa a andar no seu corpo e você, meu Deus do céu, né? E quando você chega diante de Jesus, diante do sacerdote, a pessoa Cristo, sua alma sabe que é Cristo ali. E por isso você sente vergonha, porque a sua alma sabe que Cristo está vendo que você não recorreu a Ele, que você está cheio de servandia, cheio de pecado. Isso está envergonhando a tua alma, está envergonhando diante de Deus. Mas Jesus disse que se você quiser ter parte comigo, eu quero lavar seus pés. Por que Jesus, né? Tem uma explicação teológica que Jesus ele fala dos pés, lavar os pés, porque os pés vai na intimidade, sabe? Então é um membro inferior, sabe? Lá é dos pés, né? Você toca o chão. Então só você lava os seus pés. Ninguém tem o grau para lavar seus pés, né? Porque toca no chão, né? Então Jesus queria lavar os pés para ir na intimidade. Aí Pedro, né? Por ser sanguíneo, não lava todo o meu corpo. Ele falou, não, lavar os pés. Então ali Jesus na confissão, a sua alma sabe que Jesus sabe como você tá. Então ele quer lavar. Então você tá nu diante de Cristo. Nu. Então por isso que a sua alma sente vergonha. Por isso que você sente vergonha. Porque você está nu diante de Cristo, da persona Cristo. Então por que é vergonha? Porque Cristo vai te lavar nu, a sua alma, do jeito que você tá. E o que mais dói, por isso que decorrente da concupiscência, a inclinação a pecar, essa vergonha por ter pecado, é porque Cristo, antes mesmo de a pessoa ir confessar, Cristo já te perdoou. Cristo já falou, você pecou? Não, quero te lavar. Isso dói no orgulho. As pessoas, todos nós somos orgulhosos, né? Todos nós. E a Carol e Luan, eles tinham esse pilar da confissão porque eles estavam em comunhão com Cristo, sabe? A Carol, igual o padre sempre estava dizendo, né? Quando entrava um, depois entrava o outro, né? Então era vice-versa, um levava o outro, né? Tinha vezes que a Carol confessava 2 vezes por semana. Nossa, é muita coisa, 2 vezes por semana. Será que é muita coisa mesmo? Será? Então ali ela queria manter a sua alma unida a Deus, sabe? Creio que ela não queria sentir ofender a Jesus. Muitas das pessoas sentem vergonha quando peca por ter falhado, por ter pecado, por ter errado, por ter sido fraco. E não sentem tristeza por ter ofendido a Deus, né? Eu não estou julgando aqui, eu estou só dando um clique, sabe? Porque nós fazemos que o evangelho ele seja uma coisa robótica, sabe? E Jesus não é robô, sabe? Jesus quanto mais você se aproxima de Jesus,
mais você se torna simples no amor. Não é banal, não é fazer de qualquer forma, é fazer com simplicidade. Cristo, ele amava, ele exortava com simplicidade. Ó, gente, tem que fazer isso. Ó, seus hipócritas, não, faz isso. Não, não, então, vocês não querem ficar comigo? Bom, boa, pode ir então. Ó, eis aí a tua mãe. Então, o erro, a falha, a inclinação do homem, da pessoa em si, e a Carol e o Luan não tinha isso, é deixar com que o querer ser Deus, que Adão e Eva caiu lá, querer ser Deus, né, querer ver como Deus, deixar isso aflorar dentro de nós. E não, Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Jesus nos chama a ordenar isso. Como que a gente vai ordenar isso? Como que Jesus viu isso de maneira sublime, perfeita? É a palavra que eu disse, amor. É a definição da vida da Carol e do Luan. A mãe dela muito partilhou uma vez o testemunho. O lema de vida da Carol e também do Luan é o que Jesus nos pediu, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eles só amavam, sabe? Só amavam. Então essa é a via deles. É o amor, a simplicidade, sabe? Viver o ordinário com amor, sem esse peso que a gente coloca muitas das vezes, né? Cara, confessa, vai na Santa Missa, vive os sacramentos, dê atenção, ajude os mais necessitados, sabe? É basicamente isso, né? E vamos imitar Jesus nesse sentido. Uma jovem, uma certa vez, não vou citar o nome dela, eu estava na Canção Nova e eu estava suando muito, até foi no PHN. Tava calor, né, irmão? No PHN, né? No domingo. Tava. Eu tava Mais quente, tava suando. E eu tava limpando o suor. Limpando assim com o paninho, limpando. Aí uma jovem chegou do meu lado e falou: Frei, por que o senhor não deixa o seu suor escorrer até os seus olhos e você oferecer como Santa Teresinha ofereceu? Ela falou isso pra mim. Aí eu dei risada, eu falei, ó, não é muito bonito o gesto de Santa Teresinha, mas foi Santa Teresinha. Ela foi chamada a viver isso de maneira perfeita, que é a pequena via. Então a pequena via, ela sendo doutora para nós, serve para quê? É para nos inspirar a despertar para as coisas pequenas no nosso cotidiano. Algumas coisas dá para a gente buscar fazer igual a Teresinha, mas tem coisas que você vai começar a fazer e você vai entender que não é uma coisa que é chamado para você fazer, mas sim Santa Teresinha. Os santos é a mesma coisa. Eu vivenciei isso por muito tempo. Eu vivi um radicalismo, um moralismo muito grande mesmo. Então, nos meus primeiros meses de convento, os freis me ensinou muito a não colocar, né, não ser escrupuloso, né, não ser moralista. Eu dormi muitos anos no chão. Minha mãe vivenciou isso. Eu ficava dormindo na rua com os mais necessitados. Eu ficava sem comer. Hoje tem vários problemas de saúde por causa de ficar sem comer e não tinha uma ordem, sabe? Uma ordem. E a Carol e o Luan, eles com pouca idade, gente. Isso que as pessoas não têm que... O povo tem que entender. Eles com pouca idade, eles tinham uma maturidade espiritual sem ter buscado, sabe? Sem ter buscado. Isso estava impregnado, estava na alma deles, essa maturidade, essa docilidade. Eles não queriam ficar mostrando, né? Eles somente queriam viver. A Carol expressava isso muito defendendo na escola contra o aborto, que atualmente é um assunto que está muito, né, hoje. Ela defendia muito isso, era contra o aborto na escola, defendia isso, né, na vida. E era isso, sabe? Não ter vergonha de buscar a reconciliação com Cristo, de ser humilde. Na nossa maior beleza, Jesus ama uma alma humilde, né? E a Carol e o Luan eram almas humildes, sabe? Almas humildes. Então não tenha vergonha. Jesus, ele quer te lavar. E antes mesmo de você se arrepender, Jesus já te perdoou. E ele nos espera
a se confessar, independente se você goste do padre ou não, se você gosta de um estilo A ou B de um padre. O que você precisa é da sua alma limpa, pura, para você contemplar a face de Cristo. Amém. Que bênção, olha só. Louvado seja Deus. Foi um momento agora que foi assim edificante, né? Foi como uma refeição para a gente, para nossa Amém. alma, essas palavras, para a gente ter essa noção também, principalmente, de que as coisas saem do nosso coração, né? Não das nossas, muitas vezes a gente quer fazer tudo sem equilíbrio, sem saber o porquê estamos fazendo, né? Então acho que todo mundo viveu um pouco disso, eu também vivi um pouco disso, desse radicalismo exagerado no começo, assim, na conversão, de querer dormir no chão, de querer fazer jejum, de querer fazer penitências exageradas e não ter um controle, né? Não ter um equilíbrio, mas principalmente saber que isso sai do coração, né? Aquela cena de Santa Teresinha quando ela está ali lavando as roupas e a água escorre no rosto dela, ela lembra da face de Cristo. Aquilo sai do coração de Santa Teresinha, né? E aquele desejo de agradar a Jesus. Eu vejo que esses desejos da confissão tem que sair do coração, né? Um coração arrependido, um coração que deseja estar na graça de Deus, um coração desejoso. Então, a gente tem que pedir sempre para o Senhor isso, né? Senhor, dá-me um coração que deseja te agradar, um coração que deseja te amar ainda mais, um coração que te ame ainda mais. Fazei o meu coração semelhante ao vosso, né? Essa é uma oração que vence o nosso orgulho também, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso, que é um coração manso e humilde, né? Então ele vai dizer, fazei como eu que sou manso e humilde de coração. Mas às vezes a gente faz as coisas também por preceito, por obrigação, por uma consciência, ou por um sentido de, até um pouco de vaidade às vezes, né? Vejo muitas vezes as pessoas ficam tristes quando caem, quando cometem o pecado, como você falou, e não fica triste por desagradar a Deus, ou fica triste por perder a graça de Deus, ou por ter ofendido a Deus, mas fica triste consigo mesma, né? Não conseguia, como se ela tivesse tentado uma vaga com uma coisa e não tivesse conseguido, não. Ela fica com aquela envaidecida, né? E por estar sempre bem, mas de repente se faz uma coisa errada, ela fica triste consigo mesma, né? E então a gente tem que entender que tem que sair do nosso coração esse desejo de agradar a Deus e de amar a Deus, né? Como o Frei começou dizendo aqui, nós temos que ser amor, né? Buscar esse amor, buscar aprender a amar. Santa Teresinha deixava aquilo escorrer, não porque alguém disse para ela, por que tu não deixa essas águas correrem aí como forma de lembrar da face de Cristo? Não, aquilo saiu do coração dela, era amor que ela tinha. Automaticamente ela lembrava de Jesus, pensava em Jesus, queria estar com Jesus, né? Isso é muito importante a gente ter no coração, essa certeza. Uma coisa que eu também me veio aqui sobre a via, né, de cada um. As pessoas às vezes esquecem, na história da Igreja Católica, todos os santos teve a sua via. Nenhum santo teve uma via igual a do outro, sabe? Então, a gente tem que ter isso em mente, que a sua via de santidade. Você tem uma forma, cada um vai ter uma forma. E essa é a frustração de muitas pessoas e de muitos jovens hoje que eu encontro. E se frustram por quê? Porque colocam um ideal elevadíssimo, sabe? Um ideal de santo canonizado. Então a pessoa coloca um ideal lá em cima, na caminhada ela vai percebendo que ela é fraca, que ela é miserável, que ela é pequena, coisas que os santos perceberam e canalizaram toda essa força para uma via de simplicidade, em doação ali, especificando em algo, né? Os pobres, ou a Santa Teresinha, as pequenas coisas, né? Ou os jovens, se doando pelos jovens. Então, nós temos que colocar isso. Cada um tem a sua via de santidade. Cada um. Nenhum santo teve uma via igual a do outro. O que levou eles a cada um ter a sua via é o amor. Então, na sua realidade, você vai encontrar a sua via de santidade. Então, a frustração, muitas das vezes, vem decorrente disso. É querer imitar, fazer às vezes as mesmas coisinhas que o santo tal fazia, e o jovem vai conseguir fazer por um tempo, consegue. Mas vai chegar um momento que
vai perceber que não vai se manter. Né? E você falando com relação, né, a São João da Cruz, ele na noite escura, ele fala no comecinho sobre os principiantes. Principiantes vai pensar que é uma coisa muito né, pouco assim. Não, principiantes é as pessoas que têm um contato com Jesus inicial, né? Mas isso no estado da graça, né, da alma, né? É diferente do castelo interior. Então, ali ele vai falar que os principiantes, o que é? Aquele exemplo, São João da Cruz dá esse exemplo no livro. Que Jesus pega a pessoa no colo e mima. Mima no sentido que ele é pai, então dá de mamar, ali cuida, né? Brinca com a criança. Vai chegar um determinado momento que ele vai falar, tá na hora dessa criança crescer, se amadurecer, que é a alma da pessoa. Então Jesus, São João da Cruz vai dizer que coloca no chão, todos sabem, para andar, vai, anda. E lá, Santo Antão, naquela batalha que ele teve com o diabo, né? Ele pediu para dar um soco, ou bater no diabo, alguma coisa assim. E ele depois reclamou com Jesus, nossa, eu clamei o Senhor, estava apanhando aqui, o Senhor não aparecia. E foi mais ou menos essa história, né? Jesus falando, não, eu estava aqui o tempo todo, aqui eu não fiz nada, não apareci para você, porque eu gosto de ver você lutando. Eu gosto de ver você lutando. Então, que nós possamos ter essa inclinação a lutar, né? Não só a inclinação para o pecado, mas lutar contra o pecado e fugir. Fugir. Então, o veneno para tudo isso é a soberba espiritual. Tem aquela pregação muito famosa do nosso o Frei Gilson, que é os 7 pecados capitais, que ele fez na Cola de Deus. E ele vai citar os 7 pecados capitais decorrentes, né, a inclinação da alma no desejo espiritual. Um dos venenos é a soberba espiritual. A soberba espiritual é um veneno, é uma coisa que o demônio gosta. Uma alma soberba, espiritualmente. No sentido do que? Nossa, eu estou rezando. Nossa, eu estou adorando. Né? Eu quero que as pessoas me vejam, né? O que eu sei falar de Deus, o que eu transmito. Né? Então, essa é um veneno. E o demônio, ele incha a pessoa ali. Nossa, o demônio é sedutor. Ele fala assim, nossa... São João da Cruz vai falar que o demônio faz assim, nossa, você reza, nossa, como você é bom. Como você é uma pessoa de oração, como você é um líder na igreja, nossa, como você é. Então, o que vence isso é a humildade, irmão. Igual você comentou. A humildade, sabe? Não, isso não pertence a mim, eu sou pequeno, eu preciso de Deus, eu partilho isso também na confissão, quem tiver isso, né, aflorado, incha, geralmente quem tem um temperamento de ser colérico, o colérico tem muito isso, né? Orgulho, soberba, né? E é isso, né? Sempre vigiar nesse sentido. E vive a sua via de santidade. Toma os santos como exemplo, como inspiração para você ter força, né? Faz uma coisa ou outra. Vive o que os doutores da igreja, Santa Teresinha inspirou. Tenha atenção nas coisas, mas lembre que a sua via é algo particular que Deus vai citar para você viver, né? E isso é definido no amor. Amém. Irmão, eu tinha acompanhado aqui você pelas redes sociais, né? Vi que estava na Europa, ali na Jornada Mundial da Juventude também, né? Divulgando um pouco sobre a história do Luan e da Carol. Uhum. E eu queria te perguntar, né? Temos 10 minutos agora, em 2, 3 minutinhos contasse pra gente aqui como está essa situação, né? Fazem 3 meses que eles foram para a eternidade. Sim. Como está a situação, como caminha, se existem já muita gente peregrinando até a cidade, como está a situação perante a diocese, né? E como foi a experiência na Jornada Mundial da Juventude, como os jovens de outros lugares receberam a história deles, se você puder partilhar conosco essa parte, para a gente se atualizar também, né? E depois, no final, então, a gente vai fazer uma oraçãozinha para a gente encerrar a nossa live. Pode falar, irmão. Então, eu me coloquei, eu estou à disposição, né, com relação ao Padre Dirceu, que é o Padre Dirceu que está mais à frente, com a família também. Então, a gente está vivendo junto, né, tudo isso, vivendo comunhão, né. Às vezes eu falo algumas coisas para eles me perguntam, né, para direcionar e tudo mais, né. Eu não posso falar muita coisa, sabe, mas
Vou dar aquela piscadinha assim para vocês, ó. Sabe? Tá, muita coisa boa vai acontecer, sabe? Porque chega muito testemunho, sabe? Muito testemunho, muita coisa acontecendo. Eu, a gente tava fazendo uma reunião ontem, né, com relação ao Instagram, né? E muitas pessoas fazendo retiro, né, com a via, né, a inspiração da Carol e do Luan, o modo deles de busca de santidade, que são os pilares da Carol e do Luan, que a gente definiu assim dessa maneira, que é o namoro, né, namoro santo, a confissão, a Eucaristia, né, a comunhão, a caridade e família, né. Então são os 5 pilares dos dois, né. E as pessoas estão fazendo muito retiro com essa temática da Carol e do Luan, muito mesmo. E muita visita, sabe, ao túmulo da Carol e do Luan. Então, deixa eu ver. Aqui tem coisa que eu não posso falar, sabe? Porque assim, é que o padre, a arquidiocese, o padre seu vai comunicar, sabe? Mas tá tendo muita visita. A prefeitura, por exemplo, ia reformar o cemitério no ano que vem, antecipou para agora, no final do ano, por causa da Carol e do Luan, porque tá tendo muita visita. Eles vão fazer um memorial na entrada do cemitério em homenagem a Carol e Luan, sabe? Todo mundo já sabe, né? No comecinho lá, a Carol e Luan foi reconhecidos como intercessores e inspiração. Então, por exemplo, a gente pode falar, as pessoas têm muito esse, não pode, não. Intercedei por nós, pode, né? Porque foi a nota da arquidiocese, né? E pode falar intercedei por nós, em terços, né? Nas missas, né? Nas intenções, né? Citando eles, né? Falar eles como inspiração, em público pode, né? Então, muita coisa está acontecendo, né? Então, por exemplo, já foi pedido para as coisas da Carol e do Luan não serem mexidas, entendeu? Então, muita coisa acontecendo, muita coisa mesmo. Amém. E com relação à jornada, foi algo muito rápido, assim, foi tudo muito, aconteceu tudo no mês, né? O PHN aconteceu, aí a gente se organizou para fazer os panfletos, foi um total de 2.000 panfletos, né? Tem eu esqueci o nome dela, mas uma moça também que estava sendo voluntária da cidade de Cambé lá também ajudou a distribuir. Ela distribuiu acho que uns 600 panfletos, 500 panfletos mais ou menos, né? Mas lá, todos os brasileiros que estavam na jornada, eu tive contato, eu entreguei o panfleto, já conheciam a Carol e Luan. Todos. Mas aconteceu a tragédia, passou nos jornais. Não era por causa da tragédia. Era por causa da busca dos dois e também do testemunho da Keller e do Dilson, sabe? Da família. Então, todo mundo, irmão, eu encontrei muito brasileiro lá, de todos os lugares do Brasil, e todos já conheciam a Carol e Luan, sabe? Isso é impressionante mesmo. Uma coisa muito forte que aconteceu também, que quando a Carol e o Luan morreram, o bispo, ele estava numa reunião da CNBB lá em Brasília. Então, automaticamente, todos os bispos que estavam lá ficou conhecendo a Carol e o Luan, né? Então, uma coisa que eu posso partilhar também, que foi muito forte, o bispo, ele começou a receber muita ligação, sabe? Muita ligação, perguntando, acho que foi bispos, padres, né? Leigos perguntando para ele sobre a Carol e o Luan, e ele pediu uma breve biografia, sabe? Daí foi escrito rapidão, entregou para ele saber o que falar. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a arquidiocese, ela tá levando tudo isso com relação a Carol e Luan com muita seriedade e esperança, muita seriedade mesmo, sabe? Então, eu vou falando aqui, depois se eu tomar uma bronca, não tem problema não, mas o responsável da congregação da Causa dos Santos no Brasil já entrou em contato, sabe? Então são coisas para nos despertar que é uma coisa real.
O que eu posso falar particularmente comigo, que eu já partilhei, que eu achei o que está acontecendo com a Carol Luan, eu achei que isso acontecia na Europa. Eu não presenciei isso com. Eu não me recordo do Padre Léo muito, né? Depois a gente comecei, né? Mas o do Monsenhor também, mas o pessoal da Canção Nova, quando a gente estava no PHN, o seminarista, até esqueci o nome dele, esqueci o nome do seminarista da Canção Nova, ele partilhando Kaique. ele partilhou que, eu falei, ó, Frei, vocês acham que eu sou meio, né, doido, né? Mas eu acho que o processo da Carol e do Luan vai ser mais rápido do que o Monsenhor Jonas. Então tá muito rápido mesmo, sabe? Então, a gente entrar em oração, não ter vergonha e medo de divulgar, porque o primeiro passo é devoção popular. Então, devoção popular o que é? Pedir intercessão, as pessoas ter foto, falar deles como inspiração, né? É o que já está acontecendo muito, é o que já está começando muito. Então, vale a pena, sabe? Falar deles, vale a pena mesmo. E uma coisa interessante, que agora recentemente foi a primeira vez na história da igreja que uma família inteira foi beatificada, né? E uma Sim, coisa que sim, eu, teve. né? Não sei se vocês pesquisaram, mas na história da igreja católica não existe santos namorados. Pois então, Não pois existe. é uma coisa que eu tinha percebido mesmo, né? Não, Não não me existe. recordo não me recordava nenhum. E o que está vivendo hoje de maneira banal? Questão de namoro. Hoje, cara, Verdade. o casal Sinal que de Deus, né? não, cara, Deus ele só suscita o santo assim. O padre da congregação explicou que ele só suscita um santo, alguma coisa assim, por uma necessidade do tempo atual, entendeu? E Sim. vocês devem ter visto já o bispo falando, o interesse da congregação na causa dos santos é levar à frente a beatificação e canonização jovens, pessoas de agora, sabe? Da realidade agora, porque a juventude está perdida, a sociedade está perdida. A juventude não é mais referência daquele povo, né, determinado. Está muito banal. A juventude está medíocre, desculpa falar, mas a juventude está muito, sabe, mimimi, muita frescurinha, né? Até pode dar um BO aqui que eu vou falar, né? Mas está muito assim, sabe? A Carol Luan vem quebrar tudo isso, sabe? O exemplo deles vem para quebrar. Questão de namoro, namoro santo, ó, é isso. Eles foram felizes. Assim, confissão, confessa, né? Não vive no pecado. Caridade, gente, vamos cuidar dos mais excitados mesmo, independente de onde você esteja, sabe? E a Carol Luan tinha muito isso, essa docilidade, essa simplicidade deles, né? Era o jeitinho deles de ser, e fez a diferença. E na jornada mundial, eu entreguei todos os panfletos possíveis, tem um pouco ainda comigo, sim, mas foi algo muito especial mesmo. As pessoas perguntavam, né, deles, né, eu falava. Tem um vídeo que eu postei agora, que é um vídeo simples, que eu coloquei preto e branco, né, e é uma frase que eu vejo muito que vem de ligação com a Carol e com o Luan, que é: jovens de todos os continentes, não tenhais medo de ser os santos do novo milênio. E lá no vídeo, eu estava entregando os panfletos, né, da Carol e do Luan para todo mundo. Eu só consigo falar espanhol. Aí tava o irmãozinho do francês. Então a gente ia entregando, as pessoas iam perguntando, a gente ia falando. E isso é importante. Eu tenho certeza, plena certeza, que a Carol e o Luan já chegou nos Estados Unidos, na Europa também, né? Os Glória vicentinos lá seja Deus. não, já chegou, já. Até tem uma página Detroit Católica, às vezes eu falo com eles, né? Eles lançou uma matéria sobre a Carol Luan, falaram, né, de maneira pincelada assim sobre a tragédia, mas deram mais ênfase à busca de santidade. Então, no processo, uma coisa que tem que dar ênfase é aos bons exemplos deles, né? Claro que aconteceu a tragédia, aconteceu, mas tem que dar ênfase à devoção ao exemplo de vida deles, né? Não pode ter comoção, sabe? A comoção tem que abaixar e o que tem que florescer é a devoção a Carol e Luan. E eu lembro de uma fala da Keller que ela disse, não me recordo lá, foi próximo do falecimento dos dois, mas é que nós possamos não deixar que o sangue deles seja em vão, sabe? Isso é uma coisa que ecoa dentro de mim. Eu partilhei com eles, né? Eu tomei isso para minha vida.
que até onde eu puder eu vou levar isso para frente, eu vou dar a minha vida para tentar ajudar os jovens através do exemplo dos dois. Eu sendo Carmelita Mensageiro, tem minha missão específica? Tem. Se caso um dia o Instituto falar, Frei, a gente quer que você pare ou você diminui, não ajude nesse processo da cara do leão, eu paro, eu vou ser obediente, mas enquanto eu puder, eu vou dar a minha vida por isso, sabe? E as pessoas têm que parar com essa mesquinhez e falar assim, eu já ouvi, né? Mas por que não beatifica tal pessoa lá que está precisando? Por que não leva o processo do Padre Léo para frente? Fica perdendo tempo com os dois jovens. Eu falei, meu Deus do céu, aonde isso? Cara, o exemplo de vida dos dois é fantástico. Então, a gente tem que parar com essa hipocrisia na Igreja Católica, sabe? Vamos abraçar, vamos vestir a camisa, sabe? Então, vale a pena, né? E na jornada foi fantástico, irmão. Não tem palavras, né? Lá em Fátima, todos os momentos que eu falava da cara do Luan para alguém lá, tinha um Frei Rômulo, né? Partilhando, o Frei Rômulo se emocionava, né? Porque a Keller, ela deixou a camisa comigo, né? Da Carol. Aquela que ela usou domingo à noite. E a camiseta ela tem um cheiro da Carol, né? E eu não tenho vergonha de falar. Eu não acreditava em relíquia, não, irmão. De verdade, não acreditava em relíquia. Estando no convento, tendo contato com relíquias de primeiro grau, eu não acreditava em relíquia. E quando eu tava com a camiseta da Carol, assim, do meu lado, voltando para Barretos, eu levei um susto. Eu senti alguém do meu lado, tipo assim, ei, tô aqui. Então, depois desse dia, eu comecei a acreditar em relíquia, sabe? Então, é real, tá acontecendo. E as pessoas, quando têm contato, né? A Keller presenciou isso agora, né? Eu tive uma experiência com o Natan, né? Eu e o Natan é bem amigo, né? O Natan da Cola. Sim. E a gente tava lá, e eu coloquei a camiseta pra ele, pro Plínio. O Plínio vai semana que vem, né? Pergunta pro Plínio, fala assim, ó, o Frei Mateus pediu pra te perguntar quando ele tava na missão no Rio de Janeiro com você e o Frei colocou a camiseta da Carol pra você ver. Ele travou. Então a maioria das pessoas tem contato com a camiseta, ou vai no quarto, ou vai lá no túmulo. Todo mundo tem uma experiência, sabe? Todo mundo, não tem um. Não tem um, sabe? É muito forte mesmo, sabe? Ah, que lindo, irmão, que lindo. Que maravilha esse testemunho. Eu quero já falar o milagre que aconteceu aqui, porque nossas lives, sempre, quando dá 1 hora, e eu faço 2 lives por semana, dá uma hora, o Instagram corta. E já tá com 1h04, bem na hora que você estava falando, um momento muito especial a respeito dos dois. A live continuou, né? Deus seja louvado por isso. Amém. Que alegria poder fazer uma live tão importante. Muitas pessoas que estão comentando aqui, dizendo que a live está muito boa, mas não seja apenas palavras que agradam o seu ouvido, mas que deixem cair no seu coração, né? Esse testemunho de graça alcançada, e peçam também a intercessão desses jovens. Uma coisa que o irmão falava aqui foi algo que realmente eu estava pensando, né? É uma resposta de Deus para esses tempos, onde os jovens estão se perdendo, onde a família está sendo atacada, e um dos pilares que você falou, né, é a família, onde a família vem sendo atacada, né, como a gente vê também aqui a pauta do aborto, as pautas das bandeiras progressistas, né, que tentam destruir a igreja, a família e o que é tradicional, cultural do ser humano, né. Então isso tudo é realmente uma resposta de Deus de um jeito do jeito que Deus faz as coisas, né? Deus faz as coisas no simples, né? 2 jovenzinhos que tinham uma vida comum, que participavam do seu grupo de oração, mas trabalhavam, iam para a escola, e aconteceu isso tudo, e Deus mostra assim, né, a sua forma de agir no mundo, né? Ele age de um jeito simples, sutil, mas que faz um efeito tão grande. Eu tenho certeza que esse testemunho, por vivermos nesses tempos da internet, temos tantas fotos deles, ter sido tão recente, ainda temos tantos itens deles. Essa devoção, tenho certeza que vai muito longe, né? Vai chegar a todos os lugares do mundo. A gente tem agora também a Beata Sandra Sabatini, que era noiva, né? Que também a devoção dela está chegando aqui ao Brasil. Uma história muito linda também. Também aconteceu uma tragédia, né? Foi atropelada, se não me engano. Mas que vivia santamente, buscava caridade, buscava também esse temor por Deus. E a gente tem que ver
esses exemplos e pensar, né? É possível. Foi aqui, a gente comentava aqui em casa, aqui na comunidade, aquilo que Deus falou nos nossos corações quando a gente viu o filme da Carol e do Luan, né, da Lumine, e também quando a gente foi conhecendo um pouco mais, a gente também fez um pouco de amizade com pessoas da família, né? Conversamos um pouco com as pessoas da família deles. E aquilo que Deus colocou no nosso coração é possível ser santo. É possível alcançar a santidade. Não é algo de outro mundo. Não é algo absurdo, né? É possível, porque Deus quer. E se Deus quer, Ele vai fazer de tudo. Mas basta que a gente queira também, que a gente não desista, que a gente persista, que persevere, que reze, que procure, que intensidade, que não deixe para amanhã. Porque e se eu morrer hoje? Não deixa para amanhã. Vai hoje, busca hoje a tua santidade, faça as atividades que você tem hoje para fazer, as obrigações que você tem hoje, façam delas atividades santas. E assim a gente alcança a vitória nas batalhas espirituais. Eu vou pedir para o irmão para ele fazer uma oração, para a gente encerrar essa live, que já tem um conteúdo maravilhoso. Antes do irmão rezar, só deixar aqui os recados. E se o irmão tiver alguns recados, também pode passar aqui para a gente. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, estará salvo no YouTube, vai ser colocado no YouTube, no meu YouTube pessoal, que é Jack Souza. Você vai procurar lá, vai aparecer outros Jack Souza, mas você vai achar lá na thumbnail, eu e o Frei juntos, e aí você vai clicar e assistir, compartilhar também no YouTube. No Spotify da nossa comunidade, você que não conhece a nossa comunidade, nós temos o nosso Instagram também aqui, Comunidade Eterna Aliança, segue lá a nossa comunidade. Se você não conhece, nós temos no nosso Spotify, Comunidade Eterna Aliança, onde a gente tem todas as nossas pregações. Então, temos mais de 200 pregações lá, temos aulas, temos podcasts, temos essas lives aqui da Batalha Espiritual também. Então, Comunidade Eterna Aliança no Spotify. Você procura lá, você vai encontrar todas as nossas conversas. E louvado seja Deus por você que assistiu essa live, que acompanhou, você que está ouvindo, você que está assistindo esse vídeo. Louvado seja Deus pela sua vida. E vamos agora pedir, então, que o Frei faça uma oração final. Eu quero que você, aí do seu lugar, na sua casa, não feche a live, não feche o vídeo, e faça junto de nós essa oração. Amém. Eu só gostaria de falar com relação à página, né, da Carol e do Luan, que é Carol e Luan Oficial. E lá a gente vai postando pouco a pouco. A gente já está divulgando, a gente vai começar a divulgar com relação aos testemunhos. As pessoas que tiverem qualquer testemunho de conversão, de experiência, qualquer coisa, que vocês possam escrever. E num determinado momento vai ser pedido todos esses testemunhos para ser enviado. Então, aqueles que tiverem algum testemunho, vai escrevendo, ou conhecer alguém, vai escrevendo, e coloca os dados, coloca o nome completo, o telefone. Então, isso vai ajudar no processo da Carol e do Luan, entendeu? Então, fazem essas coisas assim que vai ajudar bastante, né? E seguem lá a página, pode mandar testemunho lá e a gente vai colocando nos stories também, tá bom? Deus abençoe, vamos fazer a oração aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pedimos ao nosso bom Deus que possa abençoar a cada um que esteve nessa live, que está nessa live. Peço que venha derramar graças abundantes sobre a sua comunidade, irmão. E que cada um de vocês, né, da comunidade, né, da missão de vocês, né, do que vocês estão fazendo, possam ter essa experiência profunda com Jesus, né? No dia a dia, buscando a santidade cada vez mais, tendo essa docilidade, com os olhos fixos na cruz, buscando sempre essa docilidade como a Carol e o Luan também tinham, né, que eles possam inspirar todos que estiveram nessa live, todos que passaram por aqui. Que nosso bom Deus possa derramar este amor, essa simplicidade na vida de cada um. Eu peço também à nossa Mãe Santíssima, aquela que pisa na cabeça da serpente. Ó Mãe, que a Senhora possa cobrir com o vosso manto cada um, cada família. Peço também que possa cobrir com o teu manto todo o Brasil, afastando toda ação diabólica, toda ação do inimigo. Que a Senhora possa estar junto com cada cristão, cada filho de Deus aqui neste Brasil, porque aqui é terra de Santa Cruz. Que nosso Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um, abençoe a missão de cada um.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado Deus seja Deus. abençoe. Obrigado, Frei, pela sua disponibilidade. Uma coisa aqui. Deus te abençoe. Carol e Fala. Luan, intercedei por nós. Intercedei por nós. Amém. Tá aqui Amém. a foto deles aqui. Acho que deu para ver a live inteira. Não sei porque não sei como é que ficou mas tranquilo. o corte Ele tá aqui. mostrando aí. Eu não tô aqui com a foto, mas isso aí. Amém. Amém. Então, só para eu esqueci de falar, né? Amanhã, às 7h30, eu faço um curso de catecismo, até está aqui do lado aqui o catecismo, todas as quartas, 19h30. Nós já temos toda a primeira parte do catecismo, já foi feita as aulas, estamos na segunda parte, na quarta aula, se não me engano, na segunda parte. Amanhã a aula vamos falar do sacramento do crisma. Então, se você ainda quer conhecer um pouco mais sobre a igreja, essas aulas estão disponíveis também no YouTube e no Spotify, e aqui no Instagram. E amanhã, ao vivo, aula nova, aula número 13, aula sobre o sacramento do crisma. Amém? Então, guardo você amanhã às 19h30. Obrigado, Frei, obrigado pela sua disponibilidade. Até a próxima. Pela nossa comunidade, pela nossa missão, para que os freios possam cada vez mais fazer a vontade de Deus. Amém. Rezando também pela sua vocação, pelo seu chamado. Uma coisa, não posso esquecer. Hoje, agora mesmo, eu estava tendo a live, né, que hoje faz 3 meses do falecimento da Carol e do Luan. E acho que é sábado à tarde, sexta-feira eles vão estar aqui em São Paulo. Vai estar no nosso podcast, pode vir de ver, os pais da Carol e a irmã, né, o noivo também da Kesslin. E sábado, dia 23, às 4h da manhã, eles vão estar rezando o rosário com o Frei Gilson. Beleza? Amém. Que benção. Então é isso aí, você que está rezando o rosário com o Frei Gilson aí, sábado já divulga para todo mundo que eles vão estar lá. Então, fique com Deus e até amanhã aqui nas nossas lives. Fique com Deus. Deus abençoe. Tchau.